Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje estaremos discorrendo sobre a parábola do Filho Pródigo, que está em livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 adiante, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, porque tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui está a síntese da parábola, a parte principal, e nós então faremos alguns comentários, no caso aqui julgamos mais importantes, dessa parábola, a começar com o versículo 12. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Como é uma parábola, obviamente, certamente, não é um fato acontecido, não tem que ser um fato acontecido. Foi uma ilustração usada por Jesus para ensinar ou transmitir uma realidade. E a síntese desta parábola é a história de um jovem que tinha tudo, de repente perdeu tudo, e mesmo assim ainda recuperou o que havia perdido. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Esse jovem, ele estava em busca de aventuras, de novas emoções, novas amizades, deixar um pouquinho o convívio da fazenda, descobrir o que havia além da cerca. Então ele resolveu pedir ao pai parte do que lhe pertenceria no futuro, como herança, ou seja, um adiantamento da herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Esse ajuntando tudo significa os seus poucos bens, que tinha, e obviamente muito dinheiro no bolso, ou seja, em forma de moedas, de prata, algo que fosse valioso na época. E foi para uma terra longínqua. Esse longínqua, para os padrões daquele tempo, poderia ser 100 quilômetros. Hoje 100 quilômetros para nós não é longínquo, com os recursos da aviação. E chegando naquela terra longínqua, que aqui não está citando onde seria ou qual cidade seria, desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente, ou seja, os bens da sua herança, o que ele adquiriu, poderíamos dizer,
30% do valor daquela fazenda, ele gastou dissolutamente. Esse dissolutamente nós podemos aí conjecturar, né, entre bebidas, bordéis, etc. Tá? Sabemos que o dinheiro foi gasto não de forma ordenada, mas de forma dissoluta, de forma que o dinheiro apenas saía e não retornava, não era um investimento. Esse jovem não aplicou esse dinheiro para receber juros ou ter negociado com aquele dinheiro e ter ele sido multiplicado. Não, foi o contrário, o dinheiro só foi sendo subtraído, foi sendo diminuído, até que chegou a situação no qual o versículo 14 diz que ele começou a padecer necessidades. Ou seja, neste período já não havia mais dinheiro, já não havia mais, entre aspas, amigos, porque muitos amigos, não é diferente nos dias de hoje, são seus amigos, enquanto você pode oferecer algo para eles, seja na área financeira, ou status, ou fama. E esse jovem começou então a padecer necessidades, ou seja, já não havia mais roupas novas, já não havia mais uma alimentação diária, já não havia um bom lugar para dormir, ou seja, tudo ficou difícil para ele. E só encontrou uma solução, encontrar um trabalho, pelo menos para ter a sua manutenção básica. Mas o único trabalho que ele conseguiu foi apacentar porcos. A parábola aqui propositalmente já usa o termo porcos, porque para o judeu era uma infâmia, né? Ter que apacentar porcos, mesmo porque não era permitido pela lei que eles comessem a carne de porcos. Então, apacentar porcos era uma vergonha extrema. E no versículo 16, e ninguém lhe dava nada. Seus amigos desapareceram, seus colegas, né, desapareceram, e não havia mais ninguém para lhe dar uma cesta básica, para lhe dar uma cobertura, um lugar para morar. Não tinha mais ninguém que olhasse por ele. Ou seja, ele sentiu-se sozinho, isolado. E no versículo 17, o que é muito importante, ele fez uma reflexão da situação que ele estava passando com o seu passado. E ele lembrou-se da fazenda, justamente dos trabalhadores. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, os trabalhadores assalariados, os empregados do seu pai, que no caso seriam dele também no futuro, tinham pelo menos o pão básico de todos os dias. E ele estava ali sem pão, sem dinheiro, sem amigos. Mas no versículo 18 ele esboça uma reação. Isso é muito importante. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E no versículo 20 nos relata sobre o reencontro deste pai, o dono da fazenda, com o seu filho mais novo. O seu filho que se rebelou contra os parâmetros, né, familiares da fazenda e foi em busca de novas aventuras. Mas o interessante é que no versículo 22, o pai ele demonstra perdão, reconciliação. Ele não estava se importando com os bens que foram gastados dissolutamente. Mas o que ele estava dando ênfase ali é que o filho retornou, não importa em que condição estava, mas retornou. E o pai pede, ou manda, melhor dizendo, os seus servos, né, da fazenda, que preparasse uma festa, ou seja, haveria uma festa. E no versículo 24, de forma bem resumida, diz o seguinte, que porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido, estava desaparecido e agora está na minha presença, está conosco novamente no meio da família. Muito bem, esse é o contexto da parábola
bíblica. Agora, aplicando aos dias de hoje, não é muito difícil nós conjecturarmos esta mesma situação, porque ela se repete não apenas no Brasil, mas a nível quase que mundial. Existem situações semelhantes a essa, nas quais os jovens, em busca de novas emoções, novas aventuras, novos horizontes, entram por caminhos tortuosos, por caminhos que não conduzem à salvação, que não conduzem a uma felicidade. E no contexto atual para esta parábola, são jovens que muitas vezes nasceram em lar evangélico, foram criados num ambiente de oração, de leitura da palavra, de estudos bíblicos, de cultos domésticos, de frequência à igreja, pelo menos uma vez a semana, e de repente se rebela contra todas essas coisas, contra a autoridade eclesiástica, contra a autoridade do pai, contra as regras da casa, e sai em busca de aventura. Às vezes sai com dinheiro e às vezes sai com pouco dinheiro, né? E em muitos casos esta aventura termina mal, termina com resultados como morte, uma deficiência física, com estar atrás das grades, pagando por um crime. As consequências são muitas. A parábola nos diz que esse filho fez uma reflexão e lembrou da casa do pai, ou seja, houve tempo hábil para ele mudar a situação, mudar o rumo. E hoje muitos jovens também já tomaram essa decisão. Chegaram à conclusão que não vale a pena sair da fazenda, que é o convívio da casa de Deus, é o convívio social da família, a segurança familiar. E que a aventura, muitas vezes, pode trazer consequências negativas. Então aqui está a parábola Filho Pródigo. Esta parábola, então, que nos fala sobre reconciliação. O tema principal aqui é perdão e reconciliação. Deus abençoe e nós voltamos dentro de pouco tempo com um novo estudo bíblico. Você pode inscrever-se em nosso canal Igreja Pentecostal Shalom e você pode compartilhar outros vídeos também e acessar nossa página www.shalomchurchofgod.com. Deus abençoe ricamente. Paz do Senhor.